Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets Alternativo. Hoje o nosso tema é o seguinte: como a maioria das pessoas percebe você à primeira vista ou quando conhecem você pela primeira vez, tá? E a gente vai ver aqui, tipo, no que você pode trabalhar, enfim, né? O que depende do que sair nas cartas, tá? Que o nosso objetivo sempre é ajudar, então vamos ver o conselho da espiritualidade sobre isso. Nós temos dois grupos. O grupo número um, a gente tem o Videntes da Luz com a Pedra do Sol. E o grupo número 2, a gente tem o Tarô do Osho com a Pedra das Estrelas, tá? Escolham de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número um. Vocês escolheram a Pedrinha do Sol ou o Tarô Videntes da Luz. Antes da gente usar o tarô, eu vou usar esse oráculozinho aqui, né, que tem uns bichinhos e fala sobre características. Então eu vou tirar 3 cartinhas que vão ser as suas principais características, né, que as pessoas percebem em você quando conhecem você pela primeira vez, tá? Então, vamos ver aqui quais são essas características, principais que as pessoas percebem em você quando conhecem você. Temos a raposa. Já já eu vou falar sobre elas. O urso e o badger. Não sei que bicho é esse. Não sei a tradução literalmente, tá? Mas tem as palavrinhas aqui. Alguém sabe? Só de olhar, porque eu não quero pegar o tradutor ali ainda. Deixa eu ver. Enquanto eu falo, eu pesquiso aqui que bichinho é esse. A raposa, gente, a carta fala sobre esperteza, dedução, perseverança, tá? Fala sobre aqui ser o brincalhão da floresta, me dê os presentes e a velocidade, né? Dessa raposa. Então você provavelmente as pessoas percebem você como sendo uma pessoa assim, esperta, inteligente, tá? Perseverante, uma pessoa brincalhona, rápida. Esse rápido, a primeira coisa que me veio em mente foi rápida no sentido de uma pessoa que tem um humor rápido, sabe? Que saca as coisas de maneira rápida, que faz uma brincadeira, aquelas sacadas que ninguém espera no momento oportuno, entende? Então, é texugo, gente. Badger é texugo, tá? Nunca que eu ia lembrar desse nome. Ok. Então, continuando aqui, eu sinto que a raposa, né? Essa raposa é muito bonita, inclusive. Então, as pessoas podem notar você como uma pessoa bonita, charmosa, inteligente, né? Eu sinto que você pode ter um humor meio sarcástico também, tá? Sarcástico, irônico, alguma coisa assim. Mas inteligente, definitivamente. Eu sinto aqui realmente esperteza, inteligência, sagacidade, né? O urso fala de poder, sobre força, né, interna, rejuvenescimento, guardião da floresta, conecte com o poder da terra. Então, assim, o urso também me lembra muito de figura materna ou paterna, tá? Então, você pode, se você tem filhos, as pessoas percebem você como um bom pai, uma boa mãe, ou uma pessoa que gosta de proteger ali pessoas indefesas, ou ali que você gosta, claro, né? Uma pessoa poderosa, o urso também me lembra muito do tarô cigano, a questão de trabalho, tá? Então você pode ser um chefe ou uma chefe, uma pessoa que está numa posição de poder aí na sua vida profissional, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa muito forte em termos também de personalidade. Eu sinto que você pode ter uma personalidade forte, você pode ter uma presença imponente, pode aparentar ser mais jovem do que realmente é, né? Então, interessante aqui. Definitivamente personalidade forte aqui para vocês, tá? Determinação, olha só, foco e avanço, né? Uma pessoa, você pode ser uma pessoa que tem uma mente à frente do seu tempo, tá? Alguém que realmente você tem ideias ou tem valores que você defende de uma maneira bem determinada, sabe? Você gosta de questionar, né, as pessoas sobre seus posicionamentos, você pode ser uma pessoa assertiva, você não aceita qualquer tipo de opinião de qualquer pessoa,
só por aceitar. Eu sinto que você busca, como que fala? Argumentar, tá? Então eu sinto essa energia aqui para vocês também. Então, bem interessante. Principalmente as pessoas notam aqui, eu sinto uma personalidade forte, tá? Uma presença imponente, assim, tipo, você pode ser uma pessoa que tem presença, né? Aquela pessoa que tem voz num grupo, por exemplo. Eu sinto uma sensação também de uma pessoa que gosta de defender, entre aspas, pessoas indefesas, que detestam injustiça. Tem essa energia aqui também. Me digam aí o que que vocês se identificam. Lógico que não vai bater 100%, tá, gente? É uma leitura coletiva, mas a maioria é para ser, se essa leitura for para você, tá? Ok. Vamos entender então o que que as pessoas percebem em você, né? A maioria das pessoas. 8 de copas, 4 de paus, rainha de ouros, justiça. Olha o que eu falei. Uma pessoa que detesta injustiça. Cavaleiro de espadas, sacerdotisa, deixa eu fazer assim. 10 de copas, julgamento, ás de paus, ás de ouros, imperador, ó, a personalidade forte. Opa, vieram 2 cartas. Torre, 2 de copas. E no fundo a gente tem um 4 de espadas aqui, ó. 4 de espadas, rainha de paus. Eu sinto, gente, que vocês são pessoas realmente de personalidade forte, como eu falei. Aqui confirmou algumas coisas que eu já disse, então vou tentar falar só o novo, tá? Eu sinto que aqui as pessoas veem você como alguém que não tem medo de dar as costas para alguém ou alguma coisa se você não concorda com o que está sendo feito, está sendo dito, está sendo oferecido. As pessoas veem você como alguém que não vai aceitar ali certas coisas, tá? Você não vai se submeter a algumas coisas ali que você não acredita ou não concorda. Eu sinto que esse senso de justiça, de ética, né, é algo muito importante para você. Você busca sempre ser justo ou justa nas suas posições ou no que você vê no seu dia a dia mesmo, de uma forma geral, tá? Eu sinto que você tem ali a capacidade muito grande de, é engraçado, de estender a mão para outras pessoas, de oferecer oportunidades para pessoas que talvez nunca teriam essas oportunidades. Alguns de vocês podem ter aberto mão de um relacionamento porque você não estava feliz, ou pode ser da família porque você não se sentia bem nesse espaço. Eu sinto que isso pode ser uma coisa marcante para algumas pessoas, se for o caso de vocês. Porque você abriu mão talvez de uma posição confortável, seja na sua vida amorosa, seja na sua vida familiar, pode ter a ver com dinheiro, mas também outras coisas, mas porque não correspondia ao que você queria, ao que você acreditava. E eu sinto que isso é uma das coisas que marcam você como uma pessoa de personalidade forte. Você tem coragem para fazer coisas que a maioria das pessoas não teria, sabe? Você tem ali muita iniciativa para fazer as coisas acontecerem, principalmente em termos de vida profissional, no seu trabalho. Você é uma pessoa que provavelmente gosta de fazer as coisas certinhas, de uma maneira mais metódica, corretinha, sabe? Você dá valor, você pode dar valor à sua família, sim. Claro, eu falei quando você deixou para trás um casamento ou família, mas eu sinto que é porque não estava fazendo bem para você, tá? Mas você pode ser uma pessoa que dá muito valor a esse tipo de relacionamento também. Alguns, eu sinto, como eu falei, você é uma pessoa que gosta das coisas certinhas e etc. Só que talvez na sua vida amorosa é o único setor em que talvez você arrisca mais, tá? E você arrisca agir de uma maneira mais intuitiva e no seu coração e às vezes de maneira até impulsiva e impensada, tá? Eu sinto que você, quando se trata na sua vida amorosa, de repente você se apaixona de maneira fulminante, quando você se apaixona por alguém.
E talvez seja isso, ou você quer assim ou você não quer. Ou você sente isso pra uma pessoa ou você não gosta dessa pessoa. Eu sinto que você tem que sentir que essa pessoa abalou você de alguma forma, a sua vida, que essa pessoa transformou você, a sua situação, o seu momento de algum jeito, sabe? Pra você querer se envolver realmente com essa pessoa. Interessante. E então as pessoas percebem isso aqui em você, tá, gente? Também eu sinto que você pode ser uma pessoa bastante empática, ter uma facilidade de ler comportamentos, pensamentos das pessoas, sabe? De intuir sentimentos delas. A questão da justiça, que injustiça irrita você num nível que faz você até perder a cabeça às vezes. Você pode ser uma pessoa estrategista, uma pessoa que planeja seus passos, na maioria das coisas, menos na sua vida amorosa, eu sinto. Ok, vamos ver, só pra gente ver algum conselho da espiritualidade aqui pra você, alguns aspectos que você pode trabalhar, por exemplo, tá? Pagem de copas, o mago, roda da fortuna, ás de espadas, deixa eu colocar assim, o louco, cinco de copas, sete de copas, o enforcado, seis de copas, sete de paus, tá, diabo e três de paus. Tá, aqui eu sinto que eles estão falando, assim, é um tema mais geral, de uma forma geral aqui, tá? Por exemplo, eu sinto que esse pensar demais, programar demais, a maioria das áreas da sua vida faz com que você perca algumas oportunidades, algumas situações. E eu sinto que eles estão falando para você se permitir agir de maneira mais espontânea em alguns setores da sua vida no qual você não faz isso. Como eu falei para vocês, eu sinto que vocês planejam tudo certinho, fazem tudo muito assim, sabe, didaticamente, tudo disciplinadamente, tudo muito planejado. Em todas as áreas da sua vida, exceto a sua vida amorosa. E eu sinto que eles estão falando para você se permitir, de vez em quando, agir de maneira mais espontânea nas outras áreas da sua vida também. Se permitir baixar um pouco a guarda nas outras áreas da sua vida, ou usar um pouco mais, usar essa sua personalidade forte nessas outras áreas da sua vida também, tá? Que eu sinto que isso abriria algumas portas, algumas oportunidades para você, que talvez você não tenha hoje porque você não se permite ousar, ou explorar, ou ter mais coragem, ou ali agir só agir, sabe? Eu sinto que você pensa demais às vezes ali, fica tipo planejando muito e acaba perdendo o time, né? O tempo certo de agir, ou você fica pensando demais e acaba por pensar demais, pensa em tudo que pode dar errado e não age. Você pode perder oportunidades ou já perdeu, né, oportunidades anteriores porque você acabou não decidindo e depois pode ter se arrependido. Então, eu sinto que tem coisas aqui na sua vida que você pode se permitir agir de uma maneira mais espontânea, mais impulsiva, e sem pensar tanto assim, porque talvez as consequências dessas atitudes não seriam coisas graves. Tá? E que você às vezes acaba se arrependendo de não ter feito, de não ter dito, de não ter ido, tá? Porque você pensou demais. E assim, eu sinto que eles estão falando que tem coisas assim que não tem tanta consequência grave se a coisa ali, essa decisão que você tem que tomar, não tem uma consequência direta ou grave para ninguém, né? Por que não? Por que não explorar? Por que não viver? Por que não arriscar? Sabe? Eu sinto que você mudar a sua perspectiva, entrar mais nesse modo de pensamento, pode ajudar você a ter mais oportunidades, a fazer coisas que você deseja acontecer e que não acontece porque você se impede um pouco de explorar ou de se jogar um pouco nas situações, tá? Pensando demais em tudo, ou planejando demais e fazendo de menos. Então, eu sinto que é muito uma questão de você ser um pouco mais nos outros setores da sua vida, como você é na sua vida amorosa. Se você se identificou com o que eu falei antes, tá? Eu sinto que isso pode ajudar você a abrir portas aqui, a ter um pouco mais de controle. Engraçado, né? Você se permitindo
perder um pouco do controle, você vai ter um pouco mais de controle sobre o seu destino. Eu espero que faça sentido, tá? Porque você perder, assim, você parando de querer controlar todas as circunstâncias, é como se você fosse se permitir ser um pouco mais impulsivo ou impulsiva em alguns momentos, como eu falei, considerando que não vai haver consequências sérias para ninguém. Mas se você se permitindo mais, você vai ter mais opções das quais escolher o que você quer, escolher o seu caminho. Dessa forma, você está escolhendo um destino mais próximo ao que você deseja para si. Se você não se permite mais, você não tem todas essas opções e você tem que ficar com aquilo ali que foi oferecido a você. Então, de uma certa forma, esse controle que você quer ter sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o seu caminho, é meio que uma ilusão. E de uma forma geral, controle sobre a vida é uma ilusão geral, tá? A gente não controla absolutamente nada, a gente controla nossas escolhas. Para a gente escolher, a gente tem que ter opções. Então, assim, é como se você se permitir perder um pouco um controle, fosse dar mais opções para você, então, portanto, mais escolhas e você vai ter um controle maior sobre aonde você está indo. Entendeu? Eu espero que tenha feito sentido aqui o que eu quis dizer. Então, eu sinto que aqui o conselho é mais ou menos esse, tá? E essas oportunidades não é só no trabalho, é tipo sobre as pessoas que você conhece, oportunidades de viver momentos diferentes, situações diferentes, sabe? Eu sinto que tem aqui uma forma geral. E eu sinto que isso pode influenciar também na forma como as pessoas enxergam você. Algumas pessoas podem enxergar você, às vezes, um pouco rígido ou um pouco rígida, né? Uma pessoa ali um pouco inflexível, em termos de, sei lá, de comportamento, né? Nem sobre a cabeça, a forma de pensar, não, porque eu sinto que você tem uma mente aberta, vamos dizer assim, uma pessoa, né? Como eu falei, à frente aí do seu tempo. Mas talvez no comportamento, né, consigo mesmo, você seja muito exigente, você seja muito inflexível, você exija demais de si mesmo, seja muito perfeccionista. Eu acho que se você se permitisse soltar um pouco mais, né, eu sinto que vai ser benéfico para você e para quem, para as pessoas, né, ao seu redor também, tá? É isso que eu vejo aqui para vocês desse grupo número um. Se não ressoou com você, tudo bem, isso é uma leitura coletiva, né? Não vai ressoar com todo mundo. Mas se ressoou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal, se não dá uma olhadinha na outra opção, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram a Pedrinha das Estrelas ou o Tarô do Osho. Antes de usar o Tarô do Osho, a gente vai usar aqui esse oráculozinho que tem os bichinhos e características, tá? Então a gente vai tirar 3 cartas, a gente vai ver as principais características que as pessoas percebem em você quando conhecem você a princípio, tá? E depois a gente vai ver melhor com o tarô. Ok, vamos lá. Então, as principais características que as pessoas percebem em você a princípio, quando conhecem, etc, tá? 1, 2, 3. No fundo, a gente tem a lagosta. Ok, vamos ver aqui. A gente tem a água viva, tá? Aceitação, fé e transparência. A pessoa fala que é o fluida, né? A forma fluida de flutuar no oceano. Tira a minha dúvida e me deixa a minha luz brilhar. Olha que bonito. As pessoas veem em você, eu sinto uma pessoa com energia muito leve, tá? Você provavelmente tem uma energia muito leve, você deve ser uma pessoa transparente, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que deve fazer bem para as pessoas que estão ao redor. Eu sinto que você tem uma energia que muda, né? As coisas ao seu redor e as pessoas veem muita verdade em você, tá? As pessoas veem muita verdade, muita segurança. Aqui tá falando de uma luz, né? Então você deve ser aquela pessoa que tem uma luz especial, tá? Você deve chamar a atenção aí pela sua energia, o que você transmite, a sua luz realmente especial aí em relação às pessoas. E essa água vivazinha, ela tem uma carinha feliz, né? Então a sensação que eu tenho é essa. Você deve ser uma pessoa assim que traz um sentimento bom, sabe? Para as outras pessoas. Aqui a gente tá falando do sapo, né? O sapo que não tem medo, fearless. Renascimento, limpeza, revitalização. O espírito dançante, vamos dizer assim, do lago.
me mostre o caminho que me leva a um novo começo. Então você provavelmente é uma pessoa que já superou muitas coisas, já teve vários recomeços, é uma pessoa que está sempre mudando, se reinventando, se transformando, sabe? Talvez as pessoas, você pode gostar de dançar, gostar de música, né? Que tá falando de Dancing Spirit. Mais uma vez, né? O espírito dançante me leva a uma energia de, perdão, de uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma energia boa, sabe? Uma pessoa que alegra o ambiente ou que leva uma luz para os cantos em que ela chega. Alegria, de uma certa forma, e não é necessariamente que você chega fazendo graça. Não, a sua energia é boa. A sua energia transforma os ambientes, as pessoas, tá? Ó, revitaliza, pode ser limpa, né? Você pode curar as pessoas, a energia das pessoas com seu ambiente, com a sua própria energia. Você pode ajudar a guiar as pessoas a começarem de novo. Você pode ser aquele tipo de pessoa que tem uma esperança inesgotável, sabe? Que nunca é o fim, que sempre tem um jeito, que sempre tem como recomeçar. E o sapo, né, ele canta muito. Então você realmente pode ter alguma ligação especial com música, tá? Dançar, cantar, você pode gostar muito de música. Me digam aí se é verdade, tá? E aqui a gente tem o koala, né? O koala gentil, kind. Mindfulness é uma pessoa que tem consciência, né, de uma forma geral, assim, de si, dos outros, da vida, do universo, enfim, é uma pessoa consciente, tá? Relaxation, uma pessoa relaxada, tranquila, de boa. Self-care, uma pessoa que se cuida, tá? Você pode ser alguém que, você pode ser vaidoso ou vaidosa, uma pessoa que gosta ali de se cuidar, né? O espírito doce, né, das árvores, tire a minha atenção e me deixe ser livre. Mais uma vez, uma energia gostosa de se estar perto, uma energia que transmite paz, uma energia que transmite, doçura. Você pode ser uma pessoa muito doce, uma pessoa muito meiga, uma pessoa gentil, uma pessoa que faz as outras pessoas se sentirem bem, se sentirem livres. A dança me dá essa sensação de liberdade também. Então você pode ser alguém que as pessoas olham e acham que você se sente livre, tá? Você se sente, é, não sei, livre para ser você mesmo, livre para falar, sei lá, para ser feliz do seu jeito, do jeito que você é, da forma que você é. É engraçado. Eu sinto uma energia muito boa, tá, gente? Uma energia boa, uma energia alegre. Não quer dizer que você é extrovertido, não, é energia. Estou falando muito aqui sobre sua energia e sobre a sua forma de ser, transmitir paz, calma, cura, esperança, otimismo. Que bonito, muito bonito. Aqui, ó, a gente está falando do lobster, the loving lobster. Ai, fugiu. A lagosta amorosa, tá? Simplicidade, estabilidade e segurança. Mais uma vez, falando, ó, você pode ser uma pessoa amorosa, uma pessoa doce, uma pessoa que transmite simplicidade no sentido de uma pessoa assim, sabe, descomplicada, uma pessoa que não precisa de muito para ser feliz, uma pessoa ali que transmite uma certa estabilidade, segurança para os outros, tá? Uma criatura curiosa explorando as águas profundas. Me guie na minha nova descoberta. Você pode ser uma pessoa extremamente curiosa, uma pessoa sábia, que gosta de ensinar, de falar curiosidades, de mostrar um novo caminho para as pessoas, tá? Então, assim, eu sinto que você pode ser um pouco misterioso ou misteriosa, né? Falando dessas águas profundas, você pode ser uma pessoa que não se contenta com explicações superficiais, com conversas superficiais, pessoas superficiais. Eu sinto que você pode gostar, como a gente fala aqui, né? Você tem consciência, você pode gostar de conversas mais profundas, de situações intrigantes, assuntos. Você pode ser aquele tipo de pessoa que se questiona sobre o significado da vida, para onde ir, como fazer, sabe? Uma energia muito bonita aqui. Eu sinto que você pode ter aquela, alguns de vocês, aquela mediunidade tipo de cura, sabe? Tem aqui uma energia de que a sua energia cura a energia de outras pessoas, como se fosse isso. Sua presença faz bem para outras pessoas. Sua presença por si só. E ainda mais se você fala, se você sabe, quer intencionalmente cuidar de alguém, mais ainda, tá? Então vamos lá. O que as pessoas percebem em você quando conhecem você?
controle, coragem. Vamos ver. Ó, sacerdotisa, né? Fala de voz interior. 8 de espadas. 6 de espadas. Cara, na verdade, eu tô com a sensação de que muito dessas coisas que estão aqui, você faz as pessoas sentirem elas, assim, é como se fosse engraçado, um incômodo. Algumas pessoas se sentem incomodadas perto de você, por causa que o seu jeito de ser pode fazer essas pessoas sentirem que elas não são, que elas deveriam ser mais assim. Sinto que você pode incomodar algumas pessoas, tá? Vou já explicar melhor, tentar, né? Aqui, ó, sol, 10 de paus, 6 de copas, o mestre, 5 de copas, mago, no fundo a gente tem, ó, rainha de paus com o louco, né? Dividir, ó. Eu sinto que você é uma pessoa que divide a moça segurando aqui, né, uma vela. Então eu sinto que você é meio que uma pessoa que meio que divide sua luz, sabe? Para onde você passa, a sua energia, você procura, por onde você passa, você tenta deixar as pessoas melhores, se sentirem melhores, tá? Eu sinto que você tem meio que essa energia assim. E o que eu tava falando? Eu sinto que a sua energia assim leve, de uma pessoa tranquila, de uma pessoa que se aceita como é, de uma pessoa que é transparente, verdadeira, tranquila. Eu sinto que isso incomoda algumas pessoas, tá? No sentido de que algumas pessoas podem sentir culpa por não agirem de determinada maneira, ou por não serem de uma certa forma, não terem uma característica que você tem especificamente. Algumas pessoas podem sentir que essa sua leveza, esse seu jeito de ser tão amável, tão querido, tão carinhoso, tão não sei o que, não sei o que, não sei o que, fazem elas se sentir mal sobre elas mesmas, sabe? Eu tenho uma sensação de que é como se você fosse um exemplo. Lógico que você não é perfeito ou perfeita, tá, gente? Ninguém é. Mas eu digo assim, a sua forma de lidar com as coisas, a sua forma de comunicar, de lidar com as pessoas, a energia que você passa para as pessoas incomoda quem não é assim. Porque as pessoas, como se elas estivessem sempre se comparando com você, né? E sentindo como se elas não fossem o suficiente, ou como se elas não se encaixassem em uma certa coisa, numa certa expectativa ou algo assim. Isso às vezes acaba trazendo um certo ressentimento em relação a você. Porque você que está fazendo essa pessoa inconscientemente se sentir inadequada, sabe? Eu não sei se faz sentido, me diga se faz sentido aí pra vocês, se vocês sentem que vocês incomodam algumas pessoas simplesmente por incomodar, tá? Eu sinto isso aqui, tá? Eu sinto que o seu jeito, a sua compreensão das coisas, a sua forma de ser, a sua forma de comunicar, a sua forma de confiar em si mesmo, a sua forma de não se importar com o que os outros dizem ou pensam de você, isso incomoda. Isso incomoda algumas pessoas, sabe? A sua inocência, você pode ter um certo ar de inocência ou uma certa forma de apreciar as pequenas coisas e as pessoas não conseguem, por acharem que você é inocente, algumas pessoas podem achar que você é bobo ou boba. Por você ser transparente, por você ter essa energia, as pessoas podem confundir a sua inocência, a sua simplicidade, a sua vontade de acreditar, de ajudar as pessoas. Enfim, algumas pessoas podem confundir isso com você ser bobo ou boba e quererem controlar você, sabe? Quererem usar isso a seu favor, manipular, mas isso não funciona porque você não é bobo. E isso irrita algumas pessoas, tá? A sua coragem de ser o que você é, a sua perseverança, a sua resiliência irrita outras pessoas também. Porque as pessoas, gente, tem gente que vê luz e quer apagar a luz do outro ao invés de acender a sua. Isso existe, tá?
E quando as pessoas veem que você cai, algumas pessoas podem ficar felizes ou se sentirem satisfeitas com isso, porque olha, ela também, essa pessoa também erra. Essa pessoa também tem defeito, essa pessoa também não faz tudo perfeito, não faz tudo tal. Só que aí você vai lá e se reergue mais forte, melhor, e aí isso irrita as pessoas. Na dificuldade você cresce, você se transforma, você se supera. Isso irrita as pessoas, algumas pessoas, tá? Você pode ter uma intuição, você pode ter uma sensibilidade muito grande. Isso faz parte do não ser bobo, de você entender exatamente as intenções das pessoas, tá? Você pode ser uma pessoa sonhadora. Algumas pessoas notam você assim também. Outra coisa que faz as pessoas entenderem você como sendo bobo ou boba, você não é bobo ou boba. Pelo contrário, você é um mestre, ó, é porque você se conhece muito bem. Você é uma pessoa mestre de si mesmo, então não importa o que as pessoas falam, diga, você se conhece. Então você tem esse poder, as pessoas não têm poder sobre você, as pessoas não conseguem é, fazer você se sentir mal sobre si mesmo porque você se conhece, entende? Alguns de vocês podem carregar ali muitas dificuldades da sua vida, do passado, coisas que aconteceram. Isso pode ter deixado uma marca em você de alguma forma, tá? Na sua forma de ser, na sua forma de se comunicar. Isso pode ser perceptível para algumas pessoas que você tem muita experiência, você já passou por muita coisa, tá? Mas eu não acredito que isso tire a sua luz, entende? Só tornou você mais forte. Eu sinto que você tem essa característica. De, você transforma as coisas difíceis em aprendizados realmente, em coisas na sua força para se transformar, para evoluir. E você fica sempre mais forte, tá? Você é uma pessoa que tem muita consciência de si mesmo, da sua existência, da existência na vida, nas pessoas, nas situações. Você é uma pessoa que ama a existência, a vida como um todo, a magia do universo, das coisas, as conexões. Eu sinto que tem algo muito especial na forma como você se conecta consigo mesma e com o universo, com tudo, com a espiritualidade ao seu redor. Tem alguma coisa muito importante aqui, tá? E também tem a questão, ó, o rebelde é aventura. Você pode ser uma pessoa, as pessoas enxergam como sendo alguém meio rebelde, aventureiro, uma pessoa que gosta de iniciar, de explorar novas coisas, novos horizontes, novas situações. Você pode ser uma pessoa assim que pensa fora da caixinha, que não tem medo de arriscar em novas situações, novas coisas, tá? Muito bonito isso aqui, gente. Eu gosto dessa leitura aqui. Muito, muito, muito bonita mesmo. Parabéns, assim, se você chegou nesse nível de autoconhecimento, né? Que nada lhe abala e você usar as dificuldades da vida para crescer e sair mais forte. Não estou dizendo que você não sofre, tá? Você sofre, mas você se transforma. E vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para aconselhar aqui para vocês, né? Que você pode melhorar ou que você pode se beneficiar se você mudar ou trabalhar nessas características ou coisas assim, tá? Ó, a torre. Cavaleiro de Ouros. Tá, você pode ser impaciente, né? Impaciente você é tranquilo, mas eu sinto que quando você quer muito uma coisa, você pode ser impaciente, né? Aqui, ó, o aventureiro pode ser impaciente, pode se entediar com as coisas de maneira rápida, assim, de forma rápida, tá? Oito de espadas, seis de paus, ó. Você pode ser explosivo às vezes um pouco, né? Dependendo do que for, coisas pontuais você pode ser explosivo, tá? Justiça aqui, ó. Moralidade. Rei de ouros e oito de paus. No fundo a gente tem nova visão.
Tá, então eu sinto que primeiro você pode ser uma pessoa um pouco explosiva em determinados momentos, tá? Você pode às vezes dar uma resposta um pouco mais ríspida. Eu sinto que quando você tá irritado ou de mau humor, seja o que for, você pode ser alguém que às vezes pode descontar nas pessoas uma coisa ou outra. Eu sinto que isso aqui é uma coisa que você pode trabalhar, tá? Talvez para, assim, como eu falei, as pessoas podem assumir que você é bobo ou boba, mas pelo contrário, você não é bobo. E na verdade você pode ter um pezinho atrás às vezes, tá? Para confiar em certas pessoas. Você pode ir muito devagar ali, você pode realmente ter uma certa pezinho atrás, principalmente talvez em relacionamentos amorosos, você pode ter uma certa resistência a confiar nas pessoas. Então talvez isso seja uma boa coisa para você trabalhar, se perguntar por quê, tá? Eu sinto que você é uma pessoa que se esforça muito. Talvez você ajuda todo mundo, mas talvez você não peça ajuda das pessoas, tá? Talvez você tenha uma certa dificuldade de se abrir ou de pedir ajuda das pessoas, de se aproximar, assim, falar, olha, estou precisando de ajuda. Isso é outra coisa que pode ser importante para você trabalhar. Você pode ter uma certa rigidez também em alguns aspectos, de repente. Moralidade, talvez por ser uma pessoa assim que tem tantas qualidades, né, que se conhece tão bem ou algo assim, pode ser que em alguns momentos você julgue algumas pessoas assim, tipo, com muita ênfase, sabe, na moral, na ética, porque isso tá errado, porque isso não pode, porque não sei o quê, mas talvez seja bom ser um pouco flexível aqui, considerar algumas situações, algumas nuances, algumas coisas, porque assim, às vezes quando as pessoas tendem a fazer as coisas de uma maneira muito correta, são pessoas que têm muitas qualidades, é fácil você ver o defeito no outro, né? É fácil você apontar, mas eu não sou assim, mas eu não faço isso. Mas cada pessoa tem um contexto, uma história, uma evolução diferente, né? Então eu sinto que talvez aqui seja uma coisa boa ser mais flexível de repente. Talvez você tenha uma certa dificuldade de, por exemplo, uma pessoa traiu a sua confiança uma vez, você não confia mais nessa pessoa, tá? De maneira nenhuma. Então, às vezes, pode ser que tenha uma certa rigidez nesse tipo, não admitir erros, sabe? Não admitir falhas, né? Eu sinto que você tem aqui ao mesmo tempo que você é muito doce, muito gentil, muito empático, uma pessoa que cura muitas pessoas e etc. Eu sinto que quando você é magoado por alguém, quando você se decepciona com alguém, quando você não confia em alguém, você pode ser um pouco inflexível, mesmo que isso aconteça raramente, tá? Eu sinto que você pode ser um pouco inflexível nessas situações, então talvez seja bom, né, avaliar essa situação também. Você pode ser uma pessoa que não se porta muito com coisas materiais. Eu sinto que isso é bom, mas ao mesmo tempo talvez se importar mais fizesse bem. No sentido de reconhecer o valor, né, do dinheiro, não sei, das coisas materiais, o quanto isso pode, essa abundância você pode usar para ajudar outras pessoas ou para mudar a sua vida, não sei, algo nesse sentido aqui, tá? Eu sinto que você não se importar muito com coisas materiais é bom, mas ao mesmo tempo você há de reconhecer a importância que isso tem e o quanto outras pessoas não têm o mínimo. Então eu sinto que às vezes você ter uma consciência dessa importância pode ajudar você a ajudar mais pessoas. Não sei se fez sentido para vocês o que eu estou querendo dizer. Coisas filosóficas, né, aqui. Mas sabe que eu sinto que você está fazendo um bom trabalho na sua própria evolução, sabe? Na sua evolução pessoal. Eu sinto que você já veio um longo caminho aí na sua evolução espiritual, você já aprendeu muita coisa, você tem feito isso muito bem. Lógico que ninguém é perfeito, tem muita coisa para trabalhar ainda para aprender, isso é normal,
né? Claro, mas eu sinto que eles estão falando que você tem feito um ótimo trabalho, sabe? Nesse sentido também. Ó, eu sinto que você é uma pessoa que você aprende, sabe? Você é capaz de adquirir novas visões, novas perspectivas com a experiência. Você não é aquela pessoa fechada, né? Apesar de ter uma certa rigidez em alguns momentos, eu sinto que você já aprendeu muito, já mudou muito ao longo da sua vida. Você olha o exemplo, você aprende, sabe? Você não é aquele tipo de pessoa que não muda, que fica rígida e cometendo sempre os mesmos erros. Como eu falei, você se transforma com a dificuldade. Eu sinto que isso aqui é um reconhecimento nesse sentido aqui também, tá bom? É isso, gente, que eu vejo aqui pra vocês nesse grupo número 2. Como eu falei, não vai ressoar com todo mundo, claro, é uma leitura coletiva. Algumas coisas aqui, na verdade, a maioria, se essa leitura para você tem que ter ressoado a maioria com você, né? Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na opção número 1, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, de se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!